É um sentimento normal e não confundam você ter uma crença de insatisfação, de não estar pronto, de não ter segurança diante as coisas que você conquista. Essa inquietude é o que força o ser humano a crescer. É assim, sempre tá faltando um pedaço, que é a satisfação. Então a gente se move sempre para esse pedaço. Isso obriga o ser humano a evoluir, porque se não tivesse faltando nada, a gente não se moveria. É um mecanismo biológico que faz a nossa roda da vida girar. Então, filho, é normal todo mundo receber na cabeça um pouco de aflição e ansiedade, mesmo diante das conquistas. Porque a gente de uma forma muito equivocada, errado, focar só no topo da montanha. Então, quando a gente foca muito no topo da montanha, e a gente idealiza muito o topo da montanha, não, eu vou pegar a preta e, meu irmão, eu sou preta, eu vou ganhar o campeonato e eu sou o campeão do campeonato. É uma possessividade pelo resultado muito grande. E a grande verdade é que a gente sofre na quebra de expectativa. Quando a gente conquista aquilo, e a gente vê que o processo, ele às vezes foi simples demais, não foi aquela coisa, sabe? Não é aquele treinamento que a gente vê no desenho, que quando o cara sai, ele já sai o brabo. Você sai e ainda tá assim, porra, eu sou o mesmo cara de ontem. Porque os crescimentos, filho, eles são 0,1, 0,1, até porque pra na hora da perda, não ser de 30 em 30, senão tu morre. Então, do mesmo jeito que o crescimento é difícil, a perda é mais rápida, mas ela não é tão quanto poderia ser. É proporcional. É como se a perda fosse 10 vezes mais sempre que o crescimento. Então a gente cresce 1 e pode perder de 10 em 10. Por isso é perigoso os erros. Mas quando a gente só foca nessa possessividade, tipo, dragão guerreiro, quem viu lá o Kung Fu Panda? Ah, o dragão guerreiro vai receber o pergaminho, quando o cara abre o pergaminho é um espelho. Você é o dragão guerreiro. Ué, qual é o grande superpoder do dragão guerreiro? Não, camarada, é conquistar isso que te torna um dragão guerreiro. A gente não entende que é o processo que forma a gente. Então a gente acaba querendo fazer o processo de forma imediatista. Por quê? Porque também, filho, existe toda uma covardia, uma selva. Ninguém quer demonstrar suas fraquezas. Pouca gente chega aqui e fala pra vocês assim, porra, eu passo por essas aflições. O cara fala isso pra te tomar algo, infelizmente, normalmente. Tem gente que chega e fala pra te acrescentar. É o que eu tento fazer, né? Eu não tento digno de pena, essas porra me irrita. Então, assim, quando eu tento trazer uma fraqueza minha, eu tento mostrar assim, cara, irmão, tá doendo também em mim. Hoje aqui, cara, tô voltando a treinar, tô cheio de dor, cara. Tô tentando usar paliativo, tô passando gelol todo dia, cabelo anti-inflamatório, tô com o rosto vermelho, tomei corticoide pra poder. Agora tô usando um tensor, tô tentando me adaptar, tá ruim pra caramba. Tá sendo difícil essa volta. Mas eu já sei que é assim. Então, vamos ali, né, insistindo de golinho em golinho. Hoje eu já consegui treinar um pouco melhor, mesmo com dor. E aí, já recuperei mais rápido do que ontem. E aí vai de gole em gole. Todo o processo é difícil. E eu trago as fraquezas aqui quando eu tenho algo a ensinar. Quando eu não tenho, eu prefiro não trazer. Mas as pessoas, no geral, vendem uma vitrine de perfeição, de lifestyle. Pô, cara, quem nunca viu uma porrada de gente vendendo curso que não existe na internet? Só vendendo uma vida que nem a sua, carro alugado, mansão emprestada, sabe, contrata mulheres, aí ataca os vícios, ataca os medos, te mostra que você não é assim porque você não faz o que ele faz, e aí depois te vende uma coisa pra tu fazer o que ele faz. Pô, tu vê que isso tudo é uma venda de ilusão, e isso, quando a gente é inseguro, ataca muito a gente. Quando a gente tem nossa identidade mal construída, ou, né, não totalmente pronta, essas coisas ficam afetando, a gente fica querendo ser imediatista, e é normal sofrer essas aflições. Em grau muito elevado, vamos falar assim, em níveis, você se sentir insatisfeito, mesmo quando ganha o topo de uma montanha, não é uma coisa de total ruim. Pode ser uma inquietude construtiva. Picos e Vales é um livro muito bom, chamado Picos e Vales. É pequeno e de forma analógica, de forma muito alegórica, o cara ali te ensina como lidar com essas insatisfações da vida. Ele vai contando uma história, no final tu consegue, se você tiver essa base que a gente tá te passando, entender que não é uma história sobre pico e vale, é uma história sobre satisfação, queda, sobre montanha, queda, sobe, pá, sabe? Curte a subida, sabe que vai descer, não se angustia com isso, volta a subir e aí vai. Uma mensagem muito boa, um livro muito simples, é pequeno, fácil leitura, mas te entrega isso se você tiver esse conhecimento aqui que a gente tá passando. Então, ter essa inquietude é do ser humano, é um processo normal. O problema todo tá aí. Tudo aquilo que a gente recebe de informação, filho, ele vai pro nosso cérebro. E o nome que a gente dá pra isso, vamos dizer assim, na base de tudo tem nossa crença. Eu não entendo muito de programação, mas vamos dizer assim, é o database, sabe? É a placa onde tudo se consulta pra saber o que é o que. Alguém falou alto contigo, isso é o quê? Ah, é agressão? É um idiota? Como você chama isso, tá lá na sua placa base. Você aprendeu com seus pais, com seus amigos, com a sua ambiência de formação. O problema é, quando você não sabe que esse processo de angústia é normal, esse processo de aflição em toda exposição, essa pressão de lidar com as pessoas é normal, você vai dando nomes pesados pra coisa, que vão virar inseguranças, vão virar neuroses, vão virar bloqueios. Por quê? Tu fala, isso é uma dor. Cara, mas é uma dor normal. Ah, fulano não sente a dor. Fulano não diz
diz que sente a dor. Quando você vai no íntimo de toda pessoa, né, tem até eu até falo pra você assim, não me tire como, não diga que é meu fã, porque quando você chegar no meu íntimo, você vai ver que eu não sou nada diferente de você. Eu posso ter mais experiência em alguns processos que eu me dispus mais que vocês, mas o íntimo, todo mundo é o mesmo. A imagem e semelhança do Senhor, no meu entendimento limpo e claro. Todos temos a grandeza dentro de si. Todos viemos para governar sobre todas as coisas. Isso é o meu entendimento limpo e claro. É loucura, é fanatismo, mas não interessa o que tu chama. É como eu traduzo minha vida. E é como eu entendo a vida de todo mundo. Toda vez que eu olho um de vocês, eu vejo a luz para vencer. Se eu não visse, eu não perdia tempo. Então, quando você não sabe dar o nome certo para as coisas, você começa a dar o nome errado. Uma delas é a síndrome do impostor. Você começa a não se sentir merecedor do título. Porque você não entende, você não reconhece as suas capacidades para ter chegado ali. Você, para não sentir a pressão de eu sou bom, eu sou capaz, eu tenho condições, você se diminui. Você, nem foi tão assim. E filho, isso é normal até você desenvolver uma certa maturidade. E em níveis mais elevados, você vira um recessivo de bloqueio. Eu não sei se o nome seria esse, mas assim, existe uma coisa pior ainda que o síndrome do impostor. Porque o síndrome do impostor, ele ainda se desafia naquela média, né? Aqui tem um gráfico de resultado. Naquela média de 1 a 3, que ele tem um talento, uma habilidade já pré-estabelecida que pra ele é fácil. O moleque estudou num pica de uma escola, sobreviveu ao mesmo puto. Em vez dele ir pro potencial que todo mundo ali pode ir, sei lá, carreiras de nível A, empreendedores e tal, ele vai naquela meia boca ali que ele vai fácil, ele não consegue. Ou às vezes, quando ele tá alinhado, né, Aquário em Júpiter, sei lá, quando ele tá com bons amigos, bom ambiente, um bom incentivo, sem pressão, ele consegue às vezes exercer um grande potencial, né? Por isso que às vezes a função de líder, um pastor, um terapeuta, um psicólogo, o que eu faço aqui, ele pode potencializar esse garoto, porque ele cria de uma certa forma, ele força de uma certa forma, que é o que eu brigo muito nos grupos de comunidade de membros que a gente tem, a gente cria de uma certa forma um impulsionador, um ambiente positivo que facilita. Meu irmão, ambiente positivo, tem esporro? Tem pra caramba. Ontem eu dei esporro numa membro, eu gosto muito dela, mas ela é muito incisiva, eu já falei essa porra com ela. Cara, eu gosto muito, mas não é porque eu gosto que eu não vou bater em cima. É do jogo. Mas eu tento manter ali um ambiente para que as pessoas que tenham dificuldade possam crescer. Eu não tô aqui pra julgar. Eu não tô aqui pra bater porque é diferente de mim. Eu vou lá, dou um conselho, mas também chamo junto. Meu irmão, aí já tá de muito choro. Segura tua onda. Isso aí não acrescenta em nada. Esse assunto tá desviando o foco. Tem também suas regras. O grupo não é a porra da casa da mãe Joana. Mas, né, eu tento ali criar uma célula que possa impulsionar o cara que ele não entendeu essa inquietude. Eu tento criar um ambiente onde as pessoas vão te dar suporte quando você fala assim, cara, tô com uma dificuldade. Alguém já te vem com a solução. Mas quando você é um cara, e foi que eu briguei com o moleque ontem, que toda vez que eu te dou uma solução, você vem com um problema, eu sei que você tá num nível que você só quer atenção, só quer falar, só quer chamar atenção. E aí eu também bato firme pra tu se ligar na vida, que a vida não é esse morango não, eu não tô aqui pra ficar ouvindo choro e lamentação. Chora na cama que é lugar quente. Porra, aqui é pra crescer. Tá com problema, eu te dou uma solução, vai morder a porra da solução até eu tentar resolver. Pô, cara, tentei aqui, caramba, deu erro nisso. Beleza, agora a gente resolve outro problema. A gente vai se adequando. É assim que funciona qualquer plano. Mas já viu o problema e já não quer fazer. Tá de bunda molice, é gato mole. Aí não funciona. Não gosta dessa porra. Não quer, tá sem luz. Quando tu achar tua luz, tu volta. Eu também dou essas ideias. Mas esses ambientes, eles favorecem, vamos falar assim, uma alcalinização positiva pra esse tipo de pessoa. Então, o cara que tem a síndrome do impostor, ele ainda consegue despontar em certas coisas. Claro que quando ele chega lá, ele acha que não foi merecedor, ele acha que foi porque o ambiente era assim, ele acha que só funciona quando tem amigos, ele nunca vê nele. Isso é um problema. E a gente precisa resolver. O cara mais abaixo disso, ele não vê luz. Ele se bloqueia pra não se desafiar. Não, isso pode dar trabalho. É sempre o mais fácil do mais fácil. É o básico da sobrevivência. É o mínimo necessário pra sobreviver. Só que esses dois tipos de vida, filho, eles são muito custosos. Pra cabeça, mano. Você fica pulando de corda em corda porque não quer entrar num desafio grande. E aí, no curto prazo, você consegue mentir, contar uma narrativa e dar suas justificativas e não parece se sentir um medroso. Não parece sentir um cara que não banca pressão. Não parece ser uma criança imatura. Mas quando a gente estica o gráfico no macro, né? Tipo aquela coisa de trader. Tu joga ali naquela pontuação de gráfico de 30 minutos, gráfico de um dia, gráfico de não sei quantos minutos. Tudo parece um absurdo. Uma subida, uma descida. Tu consegue se enganar nas narrativas. Mas quando você estica o gráfico para 10 anos, 20 anos, tem um padrão. Todo mundo tem um padrão. E aí você vê o padrão que só cresce, o padrão que fica sempre dando essa desculpa e se mantém naquela curva para não passar do nível desafio. E aí a tua cabeça não é idiota. Mas ninguém quer ser o vilão da própria história. E aí começa, é porque eu tenho essa síndrome. É por isso que eu digo, horizonte de consciência, cara, você desenvolver seu autogoverno, sua autogestão, o seu melhor entendimento sobre as coisas, te livra de tantos problemas futuros de neurose na cabeça que deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas. Tipo assim, filho, se você não desenvolver coragem, abnegação, paciência, que são inteligências emocionais, vamos dizer assim, de uma forma técnica, tirando a parte filosófica, você vai, em um dado momento, sofrer angústias
por frustrações, por vaidade, por orgulho, porque se você não tem essas coisas, você vai ter ao outro lado da moeda, o egocentrismo, o egoísmo, e aí tua vida começa a ficar uma merda.